Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 22 de novembro de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 3, que fala das manifestações inteligentes. Hoje nós vamos começar no item 66. Mas antes de nós iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, médico das almas, aos espíritos amigos, ao Pai Criador, a Francisco de Assis, aos nossos guias, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde, noite de estudos, reflexões e aprendizado. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça sempre. Graças a Deus. Bem, nós estamos falando das manifestações inteligentes. Agora, na questão 66, Kardec comenta assim: para uma manifestação ser inteligente, manifestação inteligente é aquela que produz efeitos intelectuais. Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, bonita, garbosa, né? Espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento, né? Então, que seja um ato livre, né? Que seja coerente, seja inteligente, né? Respondendo a um pensamento, a uma pergunta, que seja feita de forma clara, que todo mundo entenda, compreenda o que está sendo dito. De certo, quando uma ventoinha se move, toda a gente sabe que apenas obedece a uma impulsão mecânica. É a mesma coisa, se tem um ventilador. Ah, por que ele gira e manda o vento para a gente? É porque ele quis? Não, é porque você ligou na tomada. Desliga da tomada, ele para. Se você ficar com o ventilador e dizer assim, liga aí, ventilador, roda aí, ventilador, ele não vai rodar. Só se você, né, der uma carga e colocar ali, ele funciona. A do que ele diz assim, obedece uma impulsão mecânica do vento. Mas se reconhecessem nos seus movimentos sinais de serem eles intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda, depressa ou devagar, conforme se lhe ordenasse, forçoso seria admitir-se não que a ventoinha era inteligente, porém que obedecia uma inteligência. Isso é o que se deu com a mesa. É aquele detalhe, eu estou aqui no meu quarto, o ventilador está ali paradão, entendeu? Inclusive, a tomada não está na parede. A tomada está enrolada nele. E eu digo assim, meu Deus, que calor terrível. E, de repente, ele começa a funcionar. E gira para lá e gira para cá, e a tomada não está no interruptor. A tomada está enrolada nele. Mas abaixou que eu dissesse, aí estou tanto calor. E o ventilador, eu ia correndo. Que é isso? Como é que o ventilador pode funcionar se ele não está ligado na luz? E se não tem nenhuma ventania para fazer as hélices dele rodarem? Inclusive está super abafado. E o danado começa a rodar e virar para um lado para o outro, sai correndo. Sai correndo. Com certeza, tem, como diz o povo, tem uma alma do outro mundo fazendo o ventilador funcionar. Porque ele não pode funcionar. Só, como ele diz aqui, né? Só se tivesse ele obedecendo uma inteligência. A inteligência está fazendo lá ele rodar, porque sozinho não vai. Então, como diz o outro, sai correndo. Vamos dar uma olhadinha aqui do Livro dos Médiuns, na questão 133. 133.
É da Natureza das Comunicações, capítulo 10. Dissemos que todo efeito que revela na sua causalidade um ato, ainda que insignificantíssimo, de livre vontade, atesta por essa circunstância a existência de uma causa inteligente. Simples, você está aqui escrevendo um trabalho, aí de repente a caneta caiu no chão. Aí você diz, ai meu Deus, minha coluna está doendo, vou ter que me abaixar para pegar a caneta, né? Aí de repente a caneta começa a flutuar, flutuar e cai em cima do seu caderno. Né? Opa, que negócio é esse? Né? Então, ele diz aqui, que nem seja um ato insignificantíssimo. A caneta que caiu no chão volta para a mesa sozinha. Né? Atesta por essa circunstância a existência de uma causa inteligente. Quem é que botou essa caneta de volta em cima da mesa? Assim, um simples movimento de mesa que responda ao nosso pensamento ou manifeste caráter intencional pode ser considerado uma manifestação inteligente. Então, se essas coisas acontecerem, não é? Você está aqui, eu estou aqui com a garrafa e o meu copinho. Aí, de repente, eu digo, nossa, estou com uma sede danada. A garrafa abre sozinha, vira e enche o meu copo com água. E o copinho vem flutuando até mim. Não adianta ninguém dizer que é magnetismo, que é isso, que é aquilo outro. Inclusive, ela obedeceu uma vontade minha. Eu disse, estou com sede. Né? Então, qualquer ato de caráter intencional pode ser considerado uma manifestação inteligente. Se a isso houvesse de ficar circunscrito o resultado, só muito secundário interesse nos despertaria. Contudo, já seria alguma coisa. O dar-nos a prova de que em tais fenômenos há mais do que uma ação puramente material. Por qualquer ato desse, não precisa nem estar te respondendo uma pergunta. Ah, que dia é hoje? Né? Quanto é 3 vezes 4? Nada disso. Basta um ato desse tipo, a caneta caiu no chão, voltar para a mesa. O ventilador ligar. A garrafa encher o copo, não está respondendo a ninguém. Mas é um ato, basta um troço desse para você perceber que tem uma inteligência por trás daquele fenômeno. Nula, ou pelo menos muito restrita, seria a utilidade prática que daí decorreria. Quer dizer, qual vamos dizer assim, a, a importância, né, disso? Literalmente falando, não teria nada. Ah, tudo bem, o lápis voltou. Mas qual a grande importância disso? É um fenômeno, mas desse fenômeno, desse fato, não decorreu nada importante quanto ao diferente, né? Você está com uma dúvida. E aí, de repente, por algum meio, essa dúvida é esclarecida. Aí é uma coisa importante. Aquele fenômeno tirou a sua dúvida. O caso, porém, muda inteiramente de figura quando essa inteligência ganha um desenvolvimento tal que permite regular e contínua troca de ideias. Porque o que acontecia com as mesas girantes? Quando elas só batiam, pulavam, flutuavam. O espetáculo era o espetáculo. Tinha troca de ideias. Qual o valor, a não ser o do todo mundo achar fantástico, extraordinário? Né? Não tinha uma utilidade. Agora, quando as pessoas conseguem obter, através daquele fenômeno, respostas que realmente são importantes, aí a coisa se torna de valor. Já não há, então, simplesmente simples manifestações inteligentes.
mas verdadeiras comunicações. Os meios de que hoje dispomos permite que as obtenhamos tão extensas, tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. Quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita, lá no Livro dos Espíritos, número 100, na variedade infinita que apresentam os espíritos, lembra da escala espírita? Espíritos imperfeitos, espírito isso, espírito aquilo? Sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações, que estas hão de refletir a elevação ou a baixeza. Porque, por exemplo, se eu pego aqui no meu Livro dos Espíritos, vou lá na questão número 100. Eu estou recebendo uma mensagem aqui dos espíritos da terceira ordem, mas da 10ª classe. São os espíritos impuros. A mensagem dele tem um valor, né? Espírito impuro, o valor. Aí, de repente, eu recebo uma mensagem de um espírito de segunda ordem, que é um espírito benévolo. A mensagem dele está em outro nível, entendeu? Né? Nessa mensagem do benévolo, eu com certeza vou encontrar coisa muito boa. Na outra, eu tenho que ler a mensagem com muito cuidado, com muita atenção. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que nessa escala espírita há uma variedade infinita de espíritos que estão classificados em diversos graus evolutivos, né? Então, sob esse duplo aspecto, eu tenho o que os caracteriza? Inteligência e moralidade, não é isso? Inteligência e moralidade. Então, sob esse duplo aspecto, haverá diferença entre as suas comunicações, que hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes. Que, numa palavra, elas não se hão de assemelhar mais do que a dos homens. Dificilmente o espírito impuro vai conseguir, vamos dizer assim, imitar, fazer, quase imitar a mensagem do espírito superior. Ele sempre vai deixar alguma coisa por onde você vai suspeitar, né? Por onde você vai suspeitar. Ele vai dar uma escorregada. Ele vai dar uma escorregada. Por isso que Kardec manda a gente analisar bem as comunicações. Porque há muitos espíritos impuros que falsificam, né? O seu grau evolutivo, dizem que são uma coisa quando são outras. Escrevem textos para simular o espírito superior. Mas ele não consegue escrever o pensamento de um espírito superior, que não é o dele. Ele vai sempre deixar uma brecha. Então, ele diz aqui, sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações, que estas hão de refletir a elevação, baixar as suas ideias, o saber e a ignorância deles, seu vício e suas virtudes. Que numa palavra, elas não se hão de assemelhar mais do que a dos homens, desde os selvagens, quer dizer, os menos educados, até os mais ilustrados europeus. Essa frase aqui a gente tem que lembrar que elas estão dentro do contexto, né? Desde os selvagens até o mais ilustrado europeu. Porque aquelas civilizações mais simples, né, eram consideradas selvagens, e a gente sabe que de selvagem não tinha nada. E o ilustrado europeu deixava muito a desejar, né? Então, ele quer fazer essa comparação entre o homem menos educado, intelectualmente falando, e o mais
educada intelectualmente falando. É claro que os textos serão diferentes. Em 4 categorias principais se podem grupar os matizes que apresentam, segundo seus caracteres mais acentuados. Elas se dividem em mensagens grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Ora, as grosseiras e frívolas não precisa fazer um grande esforço para saber quem as escreve. As sérias e instrutivas também não precisa fazer grande esforço. A gente sabe. Vamos voltar lá para 67 agora. Aí ele diz aqui, vírgula, mover-se, é a mesa, ele está falando da mesa. Mover-se, levantar, dar pancadas, sob a influência de um ou de muitos médios. Questão 67. O primeiro efeito inteligente observado foi o obedecer esses movimentos a uma determinação. Quando disser assim, faz o seguinte, para a letra A bate uma vez, para a letra B bate duas, para a letra C bate três, aí já começa a complicar. Opa! Isso é um código. É um código. Eu estou obedecendo o código. Aí você começa a coçar a cabeça. Né? Assim é que, sem mudar de lugar, a mesa se erguia alternativamente sobre o pé que se indicava. Então, dizia assim, ó, levanta, mas fica equilibrada sobre o pé dianteiro esquerdo. Então, ele dizia assim, botava tipo assim, uma fita na mesa. Quer dizer, estou chutando. Uma fita vermelha. Ó, aqui vai ser a parte da frente da mesa. Ó, levanta, fica equilibrada só sobre o pé esquerdo. O pé da frente esquerdo. Agora sobre o pé direito traseiro. Aí já. Aí, agora fica equilibrada sobre os dois pés direitos. Sobre os dois pés esquerdos. Agora vira de cabeça para baixo. Aí já saiu, já é diferente esse negócio aí. Né? Aí ele diz aqui: de outras vezes, sem o contato de pessoa alguma, passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita ou para a esquerda, para diante ou para trás, executando movimentos diversos, conforme ordenavam os assistentes. Outras vezes eles botavam uma música e ela ficava como que bailando ao som da música, de forma bem harmônica. Está bem visto que pomos de parte qualquer suposição de fraude, já que ninguém estava encostando a mão nela, que admitimos a perfeita lealdade das testemunhas, atestada pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todos. Até que as pessoas que estivessem ali não fossem pessoas conhecidas, mas se você imagina, lá em 1861, não é hoje, você vê uma sala durante o dia, uma sala clara, iluminada, um monte de pessoa até desconhecida. De repente a mesa começa a levitar, o tal do fio fica difícil de você não ver, não é? O tal do fio fica difícil de você. Hoje em dia, até poderia se dizer que botaram um chip na mesa, né? E que alguém com o controle lá atrás, o controle, está apertando o controle e o chip está fazendo a mesa pular. Até poderia. Não tem o drone, não tem os drones. Outro dia eu estava vendo aqui no centro da cidade o rapaz. Ele o drone assim, ele na pracinha com aqueles controles, apertava o drone, subia, ia lá, daqui a pouco ele com o drone trazia de volta. Se fosse hoje, dizia assim, mas a mesa é um drone, né? É um drone. Eu estou aqui, ó, e o drone está para lá e para cá. Eu poderia dizer, mas naquela época, drone, controle remoto, chip, não tinha, né, gente? Era um fiozinho mesmo, mas uma sala iluminada, né? Dava para ver o tal do fio. Normalmente, quando eles faziam isso, quando tinha essas mistificações, essas coisas, eles deixavam a luz da penumbra, a sala da penumbra, ficava alguém atrás da cortina, puxando o fiozinho. Mas numa sala ampla, clara, e acontecia,
Não tinha fiozinho que ninguém não fosse ver. Então, não podia nem dizer. Agora, se fosse o homem 24 horas, é um drone, essa mesa não tinha drone naquela época, né? Então, ele diz aqui, falaremos mais tarde dos embustes, das fraudes, contra os quais manda a prudência que se esteja precavido. 68. Por meio de pancadas, e sobretudo por meio dos estalidos de que há pouco tratamos, produzidos no interior da mesa, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes, como sejam a imitação dos rufos do tambor, da fuzilaria de descarga, ou fila ou por pelotão de um canhoneio. Canhoneio, né, é troca ou série de tiros de um canhão. Então, imagina, hoje poderia-se dizer, alguém tem um celularzinho, na hora que a mesa, o cara liga o celular, o gravador, começa a tocar o barulho do rufar dos tambores, começa a botar o barulho de uma metralhadora. Hoje é mais fácil, mas naquela época não tinha fita cassete, não tinha gravador. Como é que o cara ia simular o barulho de um rufar de tambores? Só se botasse um bando de tambores na porta, aí todo mundo ia ver. Porque já viu rufar vários tambores? É uma coisa que não dá para você falsificar. Hoje daria. Hoje daria. Né? Coloca caixa de som embutida nas paredes sem ninguém ver, o cara liga lá, toca tudo, mas naquela época não tinha esse tipo de coisa. Né? Então ele diz aqui, depois do ranger da serra, dos golpes de martelo, do ritmo de diferentes áreas, tocando uma música, que hoje também seria fácil de você fazer. Mas naquela época não tinha, né? Era, como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado. Raciocinou-se que, se naquilo havia uma inteligência oculta, forçosamente lhe seria possível responder a perguntas. E ela, de fato, respondeu: claro, se essa inteligência que está aí faz rufar tambores, pode responder uma pergunta. Por um, e ela, de fato, respondeu por um sim e por um não, dando um número de pancadas que se convencionara para um caso e outro. Então, disse assim, ó, sim, 2 pancadas, não 4. Aí pergunta, está chovendo? Está chovendo? 2 pancadas. Hoje está fazendo isso, hoje, 4 pancadas por não. Por serem muito insignificantes essas respostas, surgiu a ideia de fazer-se que a mesa indicasse as letras do alfabeto e compusesse assim palavras e frases. Aí o pessoal foi, né? Ah, não, dá para arrancar mais alguma coisa. Dá. E aí o pessoal foi aperfeiçoando. 69. Esses fatos repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países. Não foi uma coisa que aconteceu só em França, tá? E só experiências de Kardec. Foi no mundo inteiro. Eles falam, né, da segunda invasão dos espíritos, que a primeira teria sido lá da Idade Média, e essa teria sido a segunda invasão dos espíritos, porque aconteceu no mundo inteiro. Então, esses fatos repetidos por vontade de milhares de pessoas em todos os países não podia deixar dúvida sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que apareceu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência seria do médium, do interrogante, ou mesmo dos assistentes. Aí o pessoal começou a dizer: não, quem está por trás disso é o médium. É o médium que está por trás disso, ou a pessoa que está fazendo a pergunta, né? Ô, Ou Rose, alguém da plateia. Fala, Alberto. aí é o que a gente viu anteriormente, os sistemas, né? Os Que dão explicações variadas para poder justificar, explicar explicar o inexplicável. aquela, aquela Alberto, o microfone desligou. É, os sistemas para explicar as fenomenologias. Ah, é isso, é aquilo, exa- né? Tem exa- vários sistemas. exatamente. Aí, né, aí ele diz aqui.
A dificuldade estava em explicar como semelhante inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por pancadas. Averiguado que estas não eram dadas pelo médium, deduziu-se que, então, o eram pelos pensamentos. Aí acharam, né, que era o pensamento do médium que estava influenciando lá. Mas o pensamento a dar pancadas constituía fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que haviam sido observados. Não tardou que a experiência demonstrasse a inadmissibilidade de tais opiniões, porque aquele sistema não respondia a todas as perguntas. Respondia a uma ou outra, mas não respondia a todas. Aí, efetivamente, as respostas, muito a miúde, se achavam em oposição formal às ideias dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium, e eram até dadas em línguas que o próprio médium ignorava, ou referia a fatos que todos desconheciam. São tão numerosos exemplos que quase impossível é não ter sido disso testemunha, muitas vezes, quem quer já um pouco se ocupou com as manifestações espíritas. Às vezes, o fato estava acontecendo, naquele momento, numa outra cidade. Como não tinha internet nem WhatsApp, para você, aconteceu agora, dali a um minuto, você está recebendo a mensagem, ficava demorando. Está todo mundo dentro de uma sala. Então ele dizia assim: ó, olha, gente, acaba de cair uma ponte lá na cidade tal e muita gente morreu porque estava em cima da ponte. Aí o pessoal ficava assim. Dali algumas horas, alguém dava notícia. Se fosse hoje, também dizia assim: ah, tá com o WhatsApp aqui escondido, que tá com um fonezinho aqui, né? Não tem esses fones que não tem fio? E bota aqui, alguém lá na outra sala, em outro lugar, falou o negócio, ele escutou, mas não tinha fonezinho sem fio naquela época. Então você só ia conferir se aquilo foi verdade dali algumas horas. E qual era a verdade? Vai explicar esse negócio, né? Então, muitas vezes, não acreditar era mais complicado, porque você tinha que, já que você não diz que é mentira, explica então como é que aconteceu. Aí fica mais complicado, né? Aí ele diz aqui: citaremos apenas, ainda são tão numerosos exemplos que quase impossível é não ter sido disso testemunha, muitas vezes, quem quer que já um pouco se ocupou com as manifestações espíritas. Citaremos apenas um que nos foi relatado por uma testemunha ocular. Me leu a 70 para a gente. A 70. Sou eu, Rose? É, Sou a eu? Ah, tá. 70. No navio da Marinha Imperial Francesa, estacionado nos mares da China, toda a equipagem, desde os marinheiros até o Estado-Maior, se ocupava em fazer que as mesas falassem. Tiveram a ideia de evocar o espírito de um tenente que pertencera à guarnição do mesmo navio e que morrera havia 2 anos. O espírito veio e, depois de várias comunicações que a todos encheram de espanto, disse o que segue, por meio de pancadas: peço-vos instantemente que mandeis pagar ao capitão a soma de, indicava a cifra, que lhe devo e que lamento não ter podido restituir-lhe antes de minha morte. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão esquecera esse débito, aliás, mínimo, mas procurando nas suas contas encontrou uma nota da dívida do tenente, de importância exatamente idêntica à que o espírito indicara. Perguntamos: do pensamento de quem podia essa indicação ser por reflexo? Ninguém sabia da dívida. Só ele e o capitão. E o próprio capitão esquecera. Então, o espírito estava preparado. Denise, lê a 71. Aperfeiçoou-se a arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas, mas o meio continuava a ser muito moroso. Algumas, entretanto, se obtiveram de certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos.
Estes indicaram outros meios, e a eles se deve o das comunicações escritas. Receberam-se as primeiras deste gênero, adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve, colocada sobre uma folha de papel. Posta em movimento pela influência de um médium, a mesa começou a traçar caracteres, depois palavras e frases. Simplificou-se gradualmente o processo, pelo emprego de mesinhas do tamanho de uma mão, construídas expressamente para isso. Em seguida, pelo emprego de cestas, de caixas de papelão e, afinal, pelo de simples pranchetas. A escrita saía tão corrente, tão rápida e tão fácil como a mão. Porém, reconheceu-se mais tarde que todos aqueles objetos não passavam, em definitivo, de apêndices, de verdadeiras lapiseiras, de que se podia prescindir, segurando o médium com sua própria mão o lápis. Forçada a um movimento involuntário, a mão escrevia sob o impulso que lhe imprimia o espírito e sem o concurso da vontade nem do pensamento do médium. A partir de então, as comunicações de além-túmulo se tornaram sem limites, como é a correspondência habitual entre os vivos. Voltaremos a tratar destes diferentes meios a fim de explicá-los minuciosamente. Por ora, limitamo-nos a esboçá-los para mostrar os fatos sucessivos que levaram os observadores a reconhecer, nestes fenômenos, a intervenção de inteligências ocultas ou, por outra, dos espíritos. Então, vamos lá. Vamos agora passar para o capítulo 4, né? Da teoria das manifestações físicas, movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição do peso dos corpos. 72. Demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros corpos inertes. Uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos, dando-nos outra explicação muito diversa pela qual longe estávamos de esperar, os espíritos a combateram, constituindo isto uma prova de que a teoria deles não era efeito da nossa opinião. Então, né, eles criaram, o Kardec, as pessoas criaram uma teoria, né? Mas os espíritos não aceitaram essa teoria. Eles a combateram, né? Dando prova de que a teoria deles não era feita na nossa opinião, porque eles não concordaram com o que eles estavam falando. Ora, essa primeira ideia, todos a podiam ter, como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais haja acudido à mente de quem quer que seja. Então, o que os espíritos apresentaram era algo que não dava para eles, encarnados, deduzirem, né? Era uma ideia totalmente diferente. Sem dificuldade, se reconhecerá quanto é superior a que esposávamos, se bem que menos simples, porque dá solução a inúmeros outros fatos e com a nossa não encontrava explicação satisfatória. Então, a ideia dos espíritos explicava os fatos, e a deles não explicava a todos. Por isso não foi boa, né? 73. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, desde que em casos de aparição se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis tomar dos objetos e transportá-los, julgou-se, como era natural, que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse, e que a força de braço é que ela se erguia do espaço. Mas então, sendo assim, que necessidade
havia de médium? Assim, era o espírito que levantava a mesa com suas mãos, com seus braços, como de médium. Não pode o espírito atuar só por si, porque é evidente que o médium, que as mais das vezes põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao do seu movimento, ou que mesmo não coloca ali as mãos, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixemos, porém, que primeiro falem os espíritos, a quem interrogamos sobre esta questão. Questão 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo espírito São Luís. Tá? Então, foi o espírito São Luís que deu essas respostas. Muitos outros, mais tarde, confirmaram o que São Luís disse, porque eles perguntaram ali para São Luís, e mais tarde, né, essas perguntas vão ser feitas a outros espíritos. E eles vão concordar, falar a mesma coisa. Primeiro, será o fluido universal uma emanação da divindade? Eles dizem, não. O fluido universal não é uma emanação da divindade. 2, será uma criação da divindade? Tudo é criado, exceto Deus. Então, o fluido universal não é uma emanação da divindade. Emanar quer dizer, saiu dele, saiu de dentro dele. Não, ele criou. Ele criou. É diferente, né? Não é uma emanação dele. Ele criou. Como dizem, os espíritos são uma emanação de Deus. Não, ele criou. Tudo é criado, exceto Deus. 3, o fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Sim. É o princípio elementar de todas as coisas, né? É o fluido, também o pessoal fala primordial, né? Então, ele é o elemento universal. O fluido universal será, ao mesmo tempo, o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Alguma relação tem ele, o fluido universal, com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? É o seu elemento, quer dizer, deriva. É uma transformação desse fluido elementar. Então, ele deriva do fluido é o seu elemento, né? Deriva dele. É uma transformação dele. 5º, em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Quer dizer, na sua pureza, né? Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. No vosso mundo, ele sempre se acha mais ou menos modificado, para formar a matéria compacta que os vos cerca. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o fluido que é chamado fluido magnético animal. É o que mais parece. Mas ele é, na sua pureza, você vai encontrá-lo. Lembra que nós estudamos sobre o caracol? Quando ele sai, é criado pelos pais, ele está na sua pureza absoluta. E quando ele está com o espírito puro, que fez toda aquela subida. Então, é o que ele disse aqui, ó. Para encontrar na sua simplicidade absoluta, precisamos acender os espíritos puros. Ou então, e a origem dele, quando ele sai das mãos do Pai. Ele está totalmente puro. Então, a aula que nós falamos sobre, lembra? Aquele Sermão do Monte, foi no Sermão do Monte, né? Que nós estudamos sobre isso. E também o Nagai falou sobre isso. Quem viu a palestra do Nagai, ele fez uma régua, né? Aí ele diz aqui, 6, já disseram que o fluido universal é a fonte da vida,
será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Opa! Olha aí, coisas interessantes. Não, não. Esse fluido apenas anima a matéria. Ele não é a fonte da vida. Ele dá vitalidade à matéria. Vitalidade. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse item 74. Vamos procurar o item 16. Aqui na questão 74, vamos procurar o item 16. Tá? 16 é o algarismo romano. É o X, o V e o I. Vamos lá no 16. Que ele diz aqui: já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Não. Esse fluido apenas anima a matéria. Animar a matéria dá vitalidade a ela. Não é da vida, é vitalidade. Aí lá no 16, pergunta Kardec: animada quem? A matéria, a mesa aqui, né? Animada, quer dizer, com vitalidade. A tua mesa com inteligência, pensa tanto quanto a bengala, com que fazes um sinal inteligente. Mas a vitalidade, percebeu? Ele falou da vitalidade aí? Que aqui na 6, ele diz assim: não, esse fluido apenas anima a matéria. Esse anima quer dizer, dá vitalidade. Aqui na 16 ele fala a palavra vitalidade. Percebeu? Pensa tanto quanto a bengala. Mas a vitalidade de que se acha animada, mesa. Percebeu? Mas a vitalidade de que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Fica, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem em si mesma capacidade de pensar, nem de querer. Aí tem uma notinha de Kardec. Muito a miúde, na linguagem usual, servimos de uma expressão análoga, parecida, semelhante. Diz-se de uma roda que gira velozmente, que está animada de movimento rápido. Não é? Então, ele está mostrando aí. Voltando aqui para 6. Quando ele diz assim: não, esse fluido apenas anima a matéria, né? Dá vitalidade. Então, como ele falou aqui, né? Mas a vitalidade que se acha animada. Então, aí a gente vai, né, compreendendo isso aí. 7. Pois que é desse fluido que se compõe o perispírito, parece que neste, no perispírito, ele se acha como estado de condensação, que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita. Porque Kardec, ele às vezes ele fala as coisas, né? Ele diz assim, ó, ele se acha ele está falando do fluido, né? Do perispírito. Ele se acha como estado de condensação que se aproxima, ele diz, até certo ponto, é quase como uma afirmativa da matéria propriamente dita. Aí eles pegam a palavra que ele disse assim, até certo ponto. Né? Presta bem atenção. Esse até certo ponto, cuida daí. Até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria. Parece, mas não tem todas as propriedades da matéria. É mais ou menos condensado, conforme os mundos. Então, o perispírito vai estar constituído de acordo com o mundo onde a gente vai habitar. Já que, não é? As suas camadinhas que tem. Ontem eu estava assistindo um vídeo onde uma pessoa, ele não concorda com nada disso. Ele não concorda com nada disso. Nada de camadas, nada disso, ele não concorda. Mas a gente estudando, a gente vai vendo isso. Quem estudou, quem viu a palestra do Paulo Magai, ele falou sobre isso. Né? Ele tem lá as suas camadas. E elas vão ser organizadas de acordo com o grau evolutivo
do planeta onde você vai habitar. Vai depender da matéria daquele planeta, né? Então, ele diz aqui, até certo ponto, como diz, porquanto não tem todas as propriedades da matéria. O perispírito não tem todas as propriedades da matéria. É mais ou menos condensado conforme os mundos. 8. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito, para que o médium emite. Então, ele vai pegar uma parte do fluido do universal, ele não está na erraticidade? Tá. Ele vai pegar uma parte do fluido universal, do fluido que se encontra ali, tá? Vai combinar do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite. Então, o médium, se é um médium de efeitos físicos, né, ele tem um tipo de fluido próprio para fazer isso. Então, ele vai combinar uma parte do fluido universal, ele vai trazer uma parte desse fluido universal e vai combinar com o fluido que o médium emite para aquele tipo de fenômeno. 9. Será com seus próprios membros, de certo modo, solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Então, ele quer saber se o espírito se materializa e levanta a mesa, né? Essa resposta, aí ele começa a entender que o Kardec está dizendo. Aí ele começa, ó, esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Quando sobre as vossas mãos uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal. Ele está repetindo a resposta da pergunta anterior. O que é necessário para lhe dar uma vida factícia, uma vitalidade. Assim preparada mesmo. Ele pega o fluido universal, o fluido do médium, combina, prepara a mesa. Assim preparada a mesa, o espírito atrai e move sob a influência do fluido de si mesmo desprende por efeito da sua vontade. Aí, depois que essa mesa está imantada, vamos dizer assim, está imantada pelo fluido que ele trouxe, fluido de ligação que ele trouxe, com o fluido do médium, aí ele, espírito, vai liberar o seu fluido. Aqui, ó. E a mesa se move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende por efeito da sua vontade. Então, ele também tem fluido, o espírito. Ele libera o fluido sob comando da sua vontade. Esse fluido vai agir sobre a mesa. Está imantada pelo fluido universal e pelo fluido do médium. E, de acordo com a sua vontade, vai fazer o que ele quer. Quando quer pôr em movimento uma massa por demais pesada para suas forças, chame em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Eu sozinho, a mesa está coberta pela combinação do fluido universal com o fluido do médium. Mas o meu fluido sozinho não vai conseguir fazer ela se movimentar por efeito da minha vontade. Então, eu chamo outros espíritos que têm um fluido parecido com o dele e soma forças. Agora, eles, espíritos, juntos, vão liberar fluido para fazer a mesa que já está preparada se movimentar. Ele diz assim, ó, quando quer pôr em movimento uma massa, uma mesa, qualquer volume, né, por ter mais pesada para suas forças, chame em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Ele não pode botar a mão na mesa sem o fluido.
Esse elemento que constitui, que chama perispírito, repara, este elemento que constitui o que você chama perispírito, a gente não gosta dessa palavra, não. Você que chama isso. O que chamas perispírito vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas, de ordem material. Julgo ter me explicado muito claramente para ser compreendido. Então, isso assim, ó, deu para entender? Acho que eu expliquei bem, né? Expliquei e desenhei, né? Expliquei e desenhei. Então, esse fluido que sai dele é do perispírito. É do perispírito dele. Que vai. Então, aqueles espíritos ali têm no seu perispírito fluido para semelhantes. Então, eles vão se unir. Aí tem uma notinha de Kardec. Chamamos a atenção para a seguinte frase, primeira da resposta acima. Quando o Espírito diz para ele, esta resposta ainda te não levará até onde desejas. O Espírito compreendera perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a esta última, e alude ao nosso pensamento. Kardec foi fazendo uma gradação de perguntas para chegar nessa última. Ele não foi direto, entendeu? Ele não foi direto à pergunta. Ele podia muito bem ter feito essa pergunta logo, mas ele não. Ele foi fazendo uma atrás da outra, até chegar lá. O Espírito percebeu. O Espírito percebeu. Aí, assim, ó, para chegarmos a esta última, e alude ao nosso pensamento, que, com efeito, esperava por outra resposta do universo. Porque Kardec foi fazendo outras perguntas, que ele queria uma resposta, e ele já tinha preparado. Há uma ideia que ele acreditava. Ele queria que o espírito acabasse endossando a ideia dele, e o espírito vai dar uma resposta totalmente diferente do que ele pensava. Então, ele preparou as perguntas para o espírito, no final, concordar com ele e endossar a ideia dele. Por isso, ele diz aqui. Por isso que o espírito disse assim, essa resposta ainda não te levará até onde tu desejas. Então, não é o que você quer afirmar, a tua ideia, nós não vamos endossar. Então, ele diz aqui. Então, o espírito falou aquilo porque aludindo ao nosso pensamento, que, com efeito, esperava por outra resposta, muito diversa. Isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira porque o espírito obteve o movimento na mesa. Então, Kardec tinha a teoria dele pronta. E o espírito, e ele vai fazendo pergunta, querendo direcionar o espírito para, no final, concordar com a teoria dele. E o espírito da outra resposta assim, ó, essa tua perguntinha não vai levar a que a gente concorde com a tua teoria, porque a tua teoria está equivocada. Então, veja só a inteligência. Gente, vamos parar por aqui. Olha, dia 29, a gente começa no 10, que é o X, né? Bota aí 29/11/24. Muito interessante, né? E perceba como eles são sagazes, né? Eles são sagazes. O Kardec está ali, eles estão percebendo tudo que ele quer. Estão pegando direitinho o que ele quer. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Quando ele fala aqui que, vamos dizer, um objeto pesado, um objeto grande, que ele chama outros espíritos. Esses espíritos são só desencarnados porque eles podem recolher Não, o... não. Não? São desencarnados. Que ele chama aqui, ó. Ele diz aqui, né? Deixa eu ver a pergunta aqui. Ó, o espírito atrai, mostra, quando quer pôr em movimento uma massa, por demais pesada para suas forças, chame em seu auxílio outros espíritos cujas condições sejam idênticas às suas. Porque o fluido do médium ele já pegou.
Mas ele, às vezes, ele pode pegar de outros médios que às vezes não estão nem ali, não é? Não tem. precisa para montar a mesa, ele já pegou. O que o espírito tem, ele já pegou. Ele pegou do espírito, combinou com o fluido universal e a mesa está preparada. O que falta Mas ele precisa de um fluido igual ao dele, que não é o do encarnado, é é de depois, um outro desencarnado, entendeu? né? Porque a mesa já está preparada e montada com a combinação do fluido universal com o fluido do médium. Agora falta dar impulsão a essa mesa, que é feita pela vontade dele, mas o fluido dele não é suficiente. Então, ele chama outros espíritos desencarnados que têm fluido semelhante ao dele, para eles somarem forças e emitirem uma ordem, uma força para a mesa subir. Então, ele chama outros desencarnados, porque a parte do humano já está lá, já a mesa está preparada. Agora, ele precisa dar esse impulso. Mas se o fluido dele, do perispírito dele, não é suficiente, ele chama outros espíritos que têm um fluido que se assemelham a dele. Eles somam forças e eles dão um impulso para a mesa se movimentar. Então, ele chama desencarnados. Tá? Tá. É bastante interessante, né? É E bastante. o bacana disso tudo é o pioneirismo, né, do assunto, né? Porque, por exemplo, nós vimos no estudo anterior que a desobsessão, desde a época do cristianismo primitivo, já era realizada. Exatamente. Tá, o tratamento de espíritos que precisavam inferiores serem atendidos e tal. Mas essas questões específicas da nossa relação com os espíritos e de tudo isso, nunca tinha havido nenhuma referência mais aprofundada, né? Não, o fenômeno já aconteceu sempre. O fenômeno de ser Sim, mas a explicação nunca. com base científica, não. Ninguém nunca tinha dado uma explicação. Tinham muitas teorias. O próprio Kardec tinha uma teoria. E outros companheiros tinham teoria. E ele diz aqui que os espíritos não concordaram com nenhuma teoria deles. A teoria deles era uma teoria, vamos dizer assim, furada. Furada. Tanto que ele acha, né, que os espíritos endureciam os braços, solidificavam os braços para levantarem o eixo, entendeu? A ideia deles era que os espíritos se materializavam, não a ponto de aparecer, mas davam uma materializada no corpo, né? E aí eles pegavam, se materializavam, mas não chegavam a ficar visíveis. Mas davam uma materializada no corpo, endurecendo os músculos, para levantarem a mesa como a gente levanta. Então, juntava 2, 3 espíritos para levantarem a mesa. E o médium, de alguma forma, ajudava também o pensamento dele a levantar a mesa. E essa era a teoria. Espírito não tem nada a ver. Nada de fazer musculatura, espírito, engrossar os braços. Essa era a ideia. E eles não tem nada dessa. Não tem nada a ver. Né? É a força do pensamento. Tudo é a força do pensamento. Né? Como diz, né, o pensamento está na base de tudo. O nosso pensamento está na base de tudo. Né? Muito interessante, né? Então, gente, a gente vai encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, né? Olha quanta coisa a gente vai aprendendo, vai entendendo melhor, né? Tem alguns espíritas que não concordam com nada disso. Outras teorias, sabe? É aquela coisa que Kardec tem que ser revisado, essas coisas todas, tá? Mas a gente sabe, né? Que hoje a gente até viu falando sobre isso, né? São algumas pessoas que, sei lá, às vezes já vêm até da espiritualidade, quando reencarna, já com essa ideia de renovação, mas na realidade eles já reencarna com essa ideia. Ó, você vai lá, vai se tornar espírita e vai
modificando o negócio, mexendo no negócio, deixando a coisa mais, né, Tumultuada. tumultuada para ela perder a força. Mas os espíritos estão sempre, né, alertas para esse tipo de coisa. Ô, Rose, quantas vezes a gente já estudou e parece novidade? Porque a Exatamente. gente ainda tem algumas duvidazinhas, né? Não grandes dúvidas. Mas algumas coisas as minúcias, a gente acaba esquecendo, perdendo, ou a gente não prestou atenção. A gente vai se aprofundando, Né? a gente vai se aprofundando, Muito bom. Cada vez que a gente lê, a Está gente entende fechado, mais. Alberto, está fechado seu a microfone. gente vai tendo, vamos dizer assim, mais condições de compreender melhor as coisas. Entendeu? Porque, ô, Sim, Rose e Denise, a fixação do aprendizado se dá pela repetição. Então, tu repete hoje, entende um trecho, repete amanhã, entende outro, e aí, no fim, você tem a fixação e do entendimento. Exatamente. É a tal da revisão. É a a tal gente da... rever para poder conseguir fixar para a prova. Gente, você vai fazendo a revisão, a revisão, a revisão, até que você consegue fixar bem, né, a matéria. Então, por isso que a gente termina, começa tudo de novo e vai. Então, não tem essa coisa. Como perguntaram para o. Acho que foi Divaldo, né, que perguntou para a Joana de Anjos: quando é que eu termino de estudar? Quando é que eu termino? Eu paro de estudar? Ela disse: nunca, continua, vai continuando. Então, a gente nunca vai parar. Porque, conforme vai acontecendo, a nossa mente vai se Tendo aperfeiçoando. necessidade de aprimoramento, né? Exatamente, né? Então, assim a gente vai. Então, gente, nós vamos parando por aqui. Daqui a pouco, tá? 7 horas a nossa reunião de radiação. Não Ah, é, eu não vou sair, não. Eu vou ficar na reunião. eu não vou nem sair direito. Não, vou ficar por aqui mesmo. Tá bom. Depois eu confirmo que esse computador tem que mandar fazer uma limpeza dele, está com um problema. Então, gente, vamos encerrando aqui a nossa reunião, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, tá? Tudo isso. E Deina, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai em agradecimento por esse momento de estudo, por essa doutrina que tanto nos esclarece, pedindo ao Pai a sua luz para tantos irmãos necessitados, para que eles possam perceber a chegada dos amigos de luz, nossos irmãos nos hospitais, desabrigados nas ruas, que o Pai Celestial faça com que esses irmãos tenham paz em seus corações. Agradecida por essa doutrina e por esse momento de estudo, muito agradecida a Jesus Gonçalves e a Francisco de Assis, companheiros queridos que tanto nos fortalecem. Mais uma vez, Senhor, que a sua bênção se faça sobre todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, bom fim de semana a todos, tá? Segunda-feira voltamos aí ao nosso painel, encerrando o nosso painel de novembro, né? E dia 1º de dezembro nós teremos o nosso seminário, o último seminário do ano, né? Com Jesus na Seara. Não esqueça, vai ser um domingo, dia 1º de dezembro, nosso último seminário. E temos o nosso vídeo quarta-feira, tá? Bastante interessante. Então, ainda tem muita coisa para a gente ver. Segunda, quarta e depois seminário. Aí tem mais uma semaninha, a gente entra de férias. Um beijo aí para todos. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos. Boa noite.